Hoje, a Web TV Rota do Turismo está recebendo o secretário de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, Rafael Ayub. Ele que é advogado, pós-graduado em Direito Público. De 2013 a 2017, ele foi assessor parlamentar na Câmara de Vereadores, onde ele presidiu o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública da Canoa. No período de 2017 a 2021, ele assumiu o cargo de secretário de Gestão, Inovação e Planejamento, Turismo e Desenvolvimento Econômico na Prefeitura também de Capão. E com isso, claro, ele foi convidado para ser o secretário de Turismo do Rio Grande do Sul. Como nós falamos, secretário, Rio Grande do Sul é uma cidade, é um estado que ele nos remete sempre ao turismo gastronômico, pois ele chama sempre nossa atenção no churrasco e bom chimarrão. Mas o estado também ele se destaca com o turismo de negócios, cultural, entre outros. Na sua opinião, qual que é o segmento mais forte do estado? Bom, primeiro é um prazer estar conversando com vocês da rotadoturismo.com, né, na Web TV. Adriana, obrigado pelo convite, a gente está sempre à disposição. De modo geral, né, o Rio Grande do Sul, os números e os resultados que nós já obtivemos no setor do turismo, ele fala por si só. Nós tivemos agora no PNAD, divulgação há cerca de um mês atrás, o Rio Grande do Sul ele figura como o segundo maior estado do Brasil, só perde para o estado de São Paulo, né, fica atrás do estado de São Paulo, no receptivo de turistas estrangeiros, né, e claro que nós destacamos a nossa proximidade com os principais países emissores, que seriam Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai, e da mesma forma, no turismo interno, nós ficamos com a 5ª posição. Isso se deve muito ao fato também de nós termos o segundo maior destino turístico do país, pensando de forma isolada, e o terceiro da América Latina, que é a região da Serra Gaúcha, ali o eixo das Hortênsias, a cidade de Gramado, Canela e assim por diante, né? Recentemente nós fizemos um estudo técnico com base nas motivações do turista, que nós chamamos de mapa de comportamento do turista no Rio Grande do Sul, onde nós temos por objetivo entender o turismo, entender o turista, as motivações, e entender o turismo enquanto negócio sob a ótica da demanda e não da oferta, sob a ótica do que as pessoas querem e não do que nós temos para oferecer. Pensando nisso, claro que, primeiro, nós sempre falamos, né, que o turista ele vai pela boca, digamos assim, né? Então, o turismo gastronômico ele continua sendo, né, o predominante, né? E aí o turismo gastronômico nós podemos subdividir depois ele tanto na parte do alimento, né, na questão da agricultura familiar, na questão das rotas gastronômicas, também na questão das rotas cervejeiras, do enoturismo, que é muito forte aqui no nosso estado. E aí nós temos diversas regiões do estado que compõem essa parte, esse segmento gastronômico, digamos assim, e isso faz com que nós possamos, então, potencializar essas rotas, esses roteiros, do ponto de vista gastronômico, né? Então, nós temos diversos segmentos que norteiam o nosso turismo, mas eu poderia elencar o gastronômico como o carro-chefe, digamos assim, o principal, para que a partir do gastronômico a gente possa ir para o turismo de lazer, de aventura, de ecoturismo, de originalidade, enfim. Então, respondendo a tua primeira pergunta, iniciando a nossa entrevista, seria isso. Bom, secretário, e com a pandemia, nós vimos que a população hoje ela está buscando mais um turismo próximo da sua residência. E com isso, a gente percebe que a regionalização está se tornando muito importante. Quando a gente fala que no Brasil nós temos 2.798 municípios turísticos, as pessoas se assustam. Por quê? Eles pensam muito em capital, praia ou viajar para o exterior. E dentro inclusive no Rio Grande do Sul, vocês têm 27 rotas municipais. Eu já até citou algumas, que são as rotas gastronômicas, da uva e do vinho, tem a Delta de Jacuí, entre outras, né? Como que vocês estão trabalhando para estar fazendo o fortalecimento dessas rotas regionais?
Perfeito. Na verdade, assim, é importante colocar, né, a pandemia, ela veio para, né, foi um desastre não só no nosso estado, não só no nosso país, mas no mundo todo, né? Mas para o setor do turismo, eu acredito que ele tenha sido um aprendizado, tanto na parte do operador, né, do agente de viagens, de quem vive, de quem tem empresas ligadas ao setor, mas principalmente do turista na parte, digamos assim, de comportamento, porque as pessoas mudaram a forma de se comportar na pandemia. E isso fez com que nós pudéssemos, digamos assim, remodelar, repensar a forma com a qual nós tratamos o nosso turismo interno, digamos assim. E as pesquisas demonstram que predominantemente cresceu o turismo ligado à originalidade, à experiência. As pessoas querem ter um pouco mais de experiência ligadas à natureza, ao meio ambiente, também, não que parou, mas as pessoas pararam para repensar, em tese, o que é mais importante, e passaram, digamos assim, a buscar o turismo de conexão mesmo, né, a ponta, com com o empreendimento ou com a experiência que elas gostariam de estar proporcionando. E o nosso estado, modéstia à parte, ele é muito rico em natureza, em originalidade. Nós, dentre as nacionalidades que imigraram, né, nós destacamos, dentre outras, a imigração italiana e a imigração alemã, onde nós temos também diversas atividades culturais e turísticas ligadas especificamente a essas duas nacionalidades. Tem também a cultura açoriana, tem tantas outras, e acredito que após a pandemia, esse processo de aprendizado, ele foi salutar para que a gente pudesse chegar, e não desmerecendo outros estados, para que nós pudéssemos assumir em tese esse protagonismo, no sentido de poder realmente diversas regiões do estado que não tinham em tese originariamente um apelo turístico, acordassem para esse segmento, digamos assim. Hoje, o carro-chefe, a mola mestra da nossa economia aqui no estado é o agronegócio. O setor primário representa 40% do PIB do nosso estado. Então, só que ao mesmo tempo que nós vimos há alguns anos atrás o vinho, né, a gastronomia ligada à parte do vinho, de um modo geral, que sempre foi visto em tese, no primeiro momento, como alimento, no momento que nós conseguimos colar ou agregar o turismo nele, promovendo a experiência de onde a pessoa pega o vinho, onde ela pega a uva, onde se processa o vinho, onde ele fica armazenado, e no final ele puder ter a experiência de comprar uma garrafa de vinho, diferente de exportações onde um garrafão de vinho colonial era vendido a R$ 8, uma garrafa de vinho de 750 ml pode ser vendida por até 10 vezes esse preço no momento que tu promove a experiência, né? Então, acredito que o Rio Grande do Sul, como tendo o agronegócio como seu carro-chefe, eu acho que um desafio nosso é levar essa experiência que nós tivemos com o vinho para tantos outros alimentos, como nós estamos fazendo agora com azeite de oliva, que já conta com premiações internacionais em diversos tipos de olivais, né, que é a olivocultura, e nós estamos agora trabalhando o olivoturismo, digamos assim, que especialmente agora no mês de setembro, no final do mês de agosto, início de setembro, nós temos a Expo Inter, uma grande feira do agronegócio, uma das maiores do mundo nesse setor. Nós estaremos lançando a Rota das Oliveiras para que as pessoas possam comprar pacotes para visitar justamente empreendimentos onde promovam essa experiência. E ao mesmo tempo a gente tem o café, tem a soja, tem o arroz, enfim, são diversos alimentos que podem ser agregados ao valor do turismo e ter um valor agregado maior na ponta, tanto para o turista em si, mas aí enxergando o turismo enquanto negócio, né? E, objetivamente respondendo a sua pergunta, acredito que nós estamos agora, nesse ano de 2022, iniciaremos no dia 12 de agosto e vai até o final do mês de setembro, nós teremos rodadas de discussões com as regiões, com o objetivo de atualizar o nosso plano estadual de turismo, que o último foi realizado no ano de 2012, faz 10 anos. Então, não só pelo próprio prazo, digamos assim, mas principalmente pela pandemia, que mudou a forma das pessoas se comportarem. Então, nosso objetivo é, e aí, respondendo objetivamente,
nós entendemos que é possível, sim, cada município, cada micro-região trabalhar de forma isolada, mas o turismo, a potencialização do turismo, de um modo geral, mas esse processo, ele normalmente, quando nós conseguimos agregar diversos municípios ou diversas potencialidades turísticas, a gente consegue promover uma experiência melhor para o cliente final, na ponta, e isso faz com que facilite o serviço das agências, das operadoras, em vender pacotes integrados. Então, o nosso objetivo é justamente potencializar e promover e fomentar a regionalização do turismo, para que com isso a gente consiga estruturar pacotes mais segmentados, mais nichados, para que os operadores, os agentes possam vender lá na ponta, seja o nosso turismo interno dentro do próprio estado ou do país, ou seja para turistas estrangeiros. Inclusive, voltei ontem de Buenos Aires, nós fizemos 2 roteiros, um em Montevidéu, outro em Buenos Aires. A nossa equipe ainda continua. Ontem fizeram Santiago do Chile e na segunda-feira vão fazer Assunção, no Paraguai, justamente com o objetivo de conversar com o mercado turístico de cada um desses países, com trade, com operadoras, com agências, justamente com o objetivo de demonstrar as potencialidades para que eles lá nas suas cidades, nos seus países, vendam mais pacotes, e aí, nesse caso, é predominantemente rodoviários, nem tanto aéreo, mas que eles possam vender pacotes para que as pessoas venham até o nosso estado. Perfeito. O senhor me chamou uma atenção em cima das agências de turismo. Em contato com algumas empresas, com alguns amigos que trabalham com turismo, eles me dizem que a maior dificuldade do setor, do segmento, principalmente para agências de turismo receptivas, é que elas têm dificuldade em montar pacotes, principalmente regional, porque as pessoas simplesmente mantêm o estabelecimento fechado em alguns dias da semana. Eu tive uma experiência essa semana. Como eu fico em São Paulo, e aqui eu brinquei com o senhor, nós estamos a 30 graus nessa hora e vocês estão praticamente a 14, eu liguei para um dos destinos, que era uma cachoeira, para saber qual que é o período que eles ficam abertos. E ele me respondeu, a gente só abre no verão. Falei, mas e se o turista chegar aí, não tem outra opção? Ele falou, não, a gente fica fechado no inverno e só abre no verão. Então, eu percebo que essa é uma dificuldade não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o país. A população, ela precisa respirar o turismo. A gente tem que trazer isso na cultura do município, para as crianças, para todo mundo. Quando você chegar no município, ele falar, não, nós temos isso, aquilo e aquilo. Como que vocês estão analisando esse modelo? Existe uma possibilidade de mudança ou não? Do jeito que está, bem, obrigado. Certo. Na verdade, assim, né? Primeiro, esse paradigma, eu sempre faço uma comparação. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É uma Né? briga constante. Porque as pessoas, na verdade, não tem como a gente fazer um movimento de trazer turistas, de trazer as pessoas, se os empreendimentos não estão abertos. Então, as pessoas têm que ter os empreendimentos abertos para que a gente possa trazer os turistas. Porque pior do que a gente não conseguir trazer os turistas, é nós trazermos e não promover uma experiência boa para eles, porque ele não volta e ainda sai falando mal. No sentido de, então, nós temos que, justamente com isso, assim, nós estamos especialmente nesse campo, e aí é um processo, nós temos que formar, eu diria, do vista, o capital social e o capital humano. Primeiro, o capital social, porque as pessoas elas têm que entender, e aí a gente consegue perceber com muita nitidez, principalmente na Serra Gaúcha, especificamente na região das Hortênsias, onde nós já temos, onde as pessoas já têm a consciência de que elas vivem do turismo, que o cara que tem uma farmácia, ele vive do turismo e ele participa do negócio do turismo com a farmácia. O cara que tem a lavanderia, ele participa do negócio do turismo com a lavanderia e assim por diante. Só que a gente precisa entender o processo disso, né? Então as pessoas, na verdade, os municípios dessa região, eles já trabalham o turismo no ensino fundamental. Então, as crianças, elas já são educadas, elas já têm que entender, ainda que a pessoa, e aí a gente tem muito forte, principalmente a imigração alemã, que é a questão do cooperativismo, e aí aqui a gente tem a cidade de Nova Petrópolis, que esse ano foi o berço do cooperativismo na América Latina,
que iniciou lá e hoje é exemplo para todo mundo, que nós, basicamente, não é... Eu não preciso... se eu promover a região como um todo, ou se eu promover o meu negócio, o negócio do meu lado e o do outro lado, eu vou estar promovendo o meu negócio também, porque as pessoas, elas... e aí a gente tem que, justamente com esse mapa de comportamento do turista, a gente tem que imaginar não o que a gente tem para oferecer, mas o que as pessoas querem, né? Quando a gente vai viajar para outro estado ou para outro país, como é que a gente se comporta, né? Vamos dar um exemplo na questão das compras. As pessoas buscam outlets, por exemplo, para comprar roupas e tal. O que é uma outlet? É um lugar onde tem muitas lojas. Então, é a mesma coisa que a gente for buscar um hotel ou for buscar um hub de qualquer tipo de segmento que a gente queira, as vinícolas, por exemplo. Em Bento Gonçalves, nós temos o Vale dos Vinhedos. Num único lugar, num raio de 20 quilômetros, nós conseguimos visitar aproximadamente 30 vinícolas. Então, uma não concorre com a outra, porque as pessoas vão naquele lugar justamente pela pluralidade de empreendimentos que se tem. Talvez se tivesse só uma aqui e outra colar, outra lá adiante, talvez elas não conseguiriam ter esse sucesso, digamos assim, que se tem hoje nessa região. Então, eu acho que um desafio nosso é implantar, digamos assim, o turismo enquanto capital social para as pessoas, né? E aí entender a importância do turismo enquanto desenvolvimento econômico mesmo, né? Porque e aí de forma muito mais profunda, principalmente nas cidades do interior, onde as pessoas, porque também é muito difícil, e aí eu recebo aqui prefeitos de todas as regiões do nosso estado, onde eles não, eles em tese não têm vocação turística, mas eles têm, com certeza, cada cidade do nosso estado tem no mínimo um, dois atrativos que podem ser utilizados. Eles daqui a pouco eles só não estão enxergando a potencial turístico que tem esse empreendimento ou o equipamento que tem lá na cidade deles. Então, eu aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente está indo mais para o lado do agronegócio, porque é realmente o nosso carro principal aqui da economia gaúcha, buscando o exemplo do vinho, trazendo com que as pessoas possam perceber que elas podem fazer com qualquer tipo de alimento que elas tenham. E eu acho que aí a gente consegue formar um capital social das pessoas entendendo, digamos assim, enquanto negócio, mas ao mesmo tempo também elas entendendo do ponto de vista didático. E também, do outro lado, a gente fala em formar capital humano, né? Nós estamos trabalhando bastante também para trabalhar, para que seja possível reativar cursos bacharelados, tecnólogos na área do turismo, na área do atendimento, cursos de qualificação para garçom, para rede hoteleira, para rede gastronômica, até mesmo para os municípios, para que eles tenham a qualificação necessária para atender cada vez mais a exigência do turista, que dada a tecnologia, dada, né, a depender da situação, hoje em dia, para as pessoas está saindo quase que a mesmo preço elas poderem viajar para a Europa ou poderem ir para o interior do Rio Grande do Sul numa cabana de luxo. Então, o atendimento que essa pessoa tem que ter aqui no interior do estado é o mesmo que se tem na Europa. Então, justamente passa por esse capital humano, digamos assim. Uma coisa que eu falo é que o turismo ele é responsável por muita geração de emprego e renda. A cidade que ela é envolvida no turismo, ela aumenta o seu ISS. Com isso, a população tem uma qualidade de vida melhor. E as pessoas não precisam sair da sua cidade para buscar emprego em outros locais ou em outras capitais. Por exemplo, como você mesmo disse, as pessoas vêm visitar o seu município, no mínimo, um souvenir ele quer levar para casa como recordação. Então, a gente pode ter, e você falou das cooperativas de mulheres que trabalham com esse artesanato. E aí é geração de emprego e renda. Quer dizer, o turismo ele tem tudo de bom. No Rio Grande do Sul, vocês têm 390 municípios que são municípios turísticos, divididos dentro dessas 27 rotas. O que é necessário que outros municípios queiram participar e queiram criar novas rotas?
Especificamente com isso, né, nós estamos fazendo esse movimento de trabalhar essa missão técnica que nós chamamos de, digamos assim, de quase que um roadshow do turismo, passando por todas as regiões. E aí até eu estava batendo agora aqui com a nossa equipe, na verdade, assim, qual é a nossa ideia, né? Passar região por região nesse período, assim, com o objetivo justamente de apresentar o mapa e a aplicação desse mapa de comportamento, com o objetivo de dizer o seguinte: olha, o turista ele se comporta dessa forma. Nós separamos o mapa de comportamento em 12 perfis, 24 personas e, se eu não me engano, 36 motivações. O que leva essas pessoas a fazerem o que elas fazem, irem para onde elas vão. E a partir daí a gente faz quase que uma matriz SWOT desse mapa, para que as pessoas possam então dizer o seguinte: olha, na minha região eu tenho igrejas históricas aqui, então eu posso trabalhar um turismo religioso esplêndido. Assim, eu acho que de um modo geral o nosso objetivo aqui é trabalhar, e aí é uma estruturação, e aí eu faço aqui uma breve análise de que, um retrospecto, o nosso estado era até então um dos estados mais endividados do país, né? Um estado que há 3 anos atrás nem os servidores ele pagava em dia, devia para todos os fornecedores, E não aí tinha entrou a capacidade de pandemia. custeio. E aí entrou a pandemia também, mas nós tivemos um governo estadual reformista. Nós fizemos reforma administrativa, reforma tributária, reforma da Previdência, concessões, privatizações. Inclusive, agora no dia 11, nós vamos, na B3, aí em São Paulo, fazer o leilão do Parque do Caracol, que é um parque turístico que tem o objetivo de entregar para o setor privado, que é quem, no meu ponto de vista, tem expertise para operar o turismo lá na ponta, né? E aí, com isso, nós fizemos, então, um programa que foi um programa de investimentos, que investiu aproximadamente 200 milhões de reais, foi 196 milhões e 500 mil reais, destinando recurso para as 27 regiões turísticas através de municípios ou de consórcios regionais, justamente com o objetivo de qualificar a infraestrutura turística, porque com isso nós conseguimos construção de pórticos, reforma de praças, parques, pavimentação asfáltica de acessos turísticos e assim por diante. E com isso, acredito que a gente tenha conseguido dar essa primeira instrução. Mas eu acho que a gente tem que avançar ainda bastante na parte da estruturação de sinalização turística, né? Porque isso ela é, digamos assim, comum a todas as nossas 27 regiões, e aí com isso a gente vai conseguir buscar essa outra qualificação. Mas para que a gente consiga fomentar essa parte da regionalização, nesse roadshow, digamos assim, o nosso objetivo é ir demonstrando para as pessoas, fazendo comparações na questão do vinho, na questão de outros alimentos, e a partir desse mapa de comportamento, a gente conseguir, através dessa matriz SWOT, identificar as potencialidades para poder direcionar os investimentos e até mesmo como a região vai se posicionar mercadologicamente falando. Se ela vai potencializar, ela pode ter uma rede gastronômica de qualidade, ela pode ter rota de natureza, mas se o perfil dela predominante é a rota religiosa, a gente, enquanto posição de mercado, a gente tem que potencializar a rota religiosa. Nosso objetivo para poder passar em cada uma dessas regiões. Também é importante a gente colocar, porque isso, principalmente no estado de Santa Catarina, aqui no nosso vizinho Santa Catarina, e na região nordeste, norte do país, as agências de viagens e as agências receptivas, principalmente, eles vivem, na verdade, da indicação dos empreendimentos, da construção de rotas e roteiros. E aqui os empreendimentos, de um modo geral, eles têm um pouco de resistência em deixar um percentual de comissionamento, mas para os empreendimentos, de modo geral, mas é como qualquer negócio, numa corretagem de imóveis, numa corretagem de valores imobiliários, como no mercado financeiro se tem, o agente de viagens, ele vive disso. Então, nós temos que, digamos assim, cientificar e poder fomentar
a participação dele nos empreendimentos, porque pega o cliente lá de um lado e traz até aqui, recepcione e promove a boa experiência para que ele possa voltar outras vezes, sair falando bem para trazer os amigos e parentes assim por diante, é o agente de viagens. Então, a gente quer demonstrar para as regiões a importância que o agente de viagens, as operadoras de turismo, tem nesse roteiro, de um modo geral, que a gente está fazendo. Seria importante todos os elos da cadeia produtiva do turismo estarem reunidos no mesmo local, numa mesma plataforma, falando a mesma linguagem e em conexão com o turista? Na sua opinião, isso é importante? Não é importante, é fundamental, diria, do meu ponto de vista, porque a tecnologia ela avança de forma muito abrupta e se nós não acompanharmos, enquanto cadeia do turismo, enquanto nós não acompanharmos a evolução da tecnologia aplicada ao negócio do turismo, nós vamos ficar para trás, né? Basicamente, assim, é isso. Pensando justamente nisso, nós lançamos agora a terceira edição do Viva URS, que é uma plataforma que nós fazemos em parceria com o Sebrae, que é o Sistema S, e em parceria também com o setor privado, com o objetivo de promover como se fosse um marketplace do turismo. A Amanda do Sebrae, que é a nossa diretora estadual aqui de turismo do Sebrae, ela brinca que é o Tinder do turismo, que ela conecta o turista com quem tem produto para oferecer. Então, ali ela consegue, com base na experiência, eu vou ficar eu quero um passeio para 3 dias e eu quero gastronomia e quero aventura. A partir desses filtros, ele consegue, através das experiências cadastradas, poder selecionar as experiências que tem disponíveis. Ele clica e já remete ao site, ao WhatsApp do operador lá na ponta, para ele poder comprar e assim por diante. Então, e aí é importante também, e aí ele vem com um trabalho que nós também estamos desenvolvendo, que é o Observatório do Turismo. Porque o turismo hoje, economicamente falando, e aí no nosso imaginário ele sempre foi visto como supérfluo, como não essencial, mas o turismo ele é um vetor importante e fundamental de desenvolvimento de renda, principalmente emprego, claro, mas estou falando especificamente de renda. E aí, com isso, a gente consegue mensurar as intenções de compra que as pessoas tiveram, os cliques que as pessoas deram nos empreendimentos, e a partir disso, também junto com o Observatório e também outras entidades que a gente está fazendo convênio, nosso objetivo é também poder mensurar economicamente o que o turismo representa na economia gaúcha. Tenho certeza que ela não vai ficar tão atrás não do agronegócio, porque uma vez que hoje o setor de turismo ele é um subsetor dentro do setor de serviços, né? Então, o nosso objetivo é desmembrar ele do subsetor de serviços e dar um protagonismo específico para ele, que, no meu ponto de vista, é o que o turismo merece. Legal. Secretário, uma outra observação. Antigamente, quando nós falávamos em turismo, as pessoas paravam e pensavam imediatamente: ai, as minhas férias. Hoje, com o turismo regional, se ele quiser, ele pode viajar todo mês para lugares diferentes e próximos da sua casa. Agora, a gente tem isso rapidinho. Qual que é a sua opinião referente a isso? Certo. Na verdade, assim, né? Eu acho que, e aí voltando um pouco até na questão da pandemia, a pandemia serviu para, enfim, uma tragédia, enfim, mas serviu para todos nós reanalisarmos, enfim, o nosso modo de vida, o nosso comportamento, e as pessoas, de um modo geral, isso, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a gente percebeu bastante, até mesmo por uma parte do tempo as fronteiras estarem fechadas, voos não operando e assim por diante, as pessoas resolveram sair da sua casa e olhar para o lado, como a gente diz, né? Por exemplo, eu moro na região do litoral norte, eu moro na cidade de Capão da Canoa, e nós temos a região do litoral norte, ela é feita por uma parte que é banhada pelo oceano mesmo, né, de mar, e tem uma parte que nós chamamos de Pé da Serra, que é um pouco antes de chegar no campus de cima da serra e na Serra Gaúcha. E é uma região que é uma região que era pouco explorada, mas tem montanhas, tem umas trilhas ecológicas, tem uma conexão com a natureza, tem cabanas que consegue dormir como se fosse uma rede hoteleira. Então, eu acho que é fundamental. E isso não só essa parte do turismo interno, como boa parte do turismo externo, que nós chamamos aqui, são pessoas de fora, que nós, enquanto Secretaria de Estado, buscamos promover com mais intensidade, que é o turista de fora do estado e que o turista de fora do país, tem
tem também sido vista com ótimos olhos, porque as pessoas primeiro, nesse turismo interno, a gente consegue fazer com que uma pessoa de uma região conheça a própria região ou as regiões próximas, digamos assim, o que permite que ela saia final de semana com a família, saia numa sexta-feira de noite, de tardezinha, e passe o sábado, domingo e volte no domingo, final do dia para casa. E até mesmo fazendo uma comparação, e aí eu faço especificamente com a região do litoral norte, mas tenho certeza que outras regiões também ocorreu muito, que foi a migração de pessoas para o teletrabalho, né? Isso fez com que as pessoas pudessem entender e descentralizar, digamos assim, das metrópoles, no sentido de que realmente elas podem trabalhar remotamente 100% do seu tempo, ou até mesmo, se não 100%, elas podem trabalhar na segunda e na terça, e o restante elas podem trabalhar remotamente, e isso traz mais qualidade de vida para elas, e ao mesmo tempo faz com que, se elas tiverem internet, elas conseguem ir para outras regiões, ou nas regiões próximas, ou cidades próximas, e enquanto elas estão trabalhando, elas estão vivendo uma experiência nova. E aí, nós, pensando nisso, nós estamos lançando também, acho que até o final do mês de agosto, a cartilha do Nômade Digital, que tem por objetivo identificar empreendimentos onde eles possuem um percentual de desconto maior em acomodações de médio e longo prazo, né, a partir de 15 dias ou 30 dias a mais, e também que tem uma boa conectividade, que são pessoas que trabalham pura e simplesmente com a internet. Elas querem estar conectadas com a natureza, mas ao mesmo tempo elas precisam de conectividade para continuar a exercer a atividade delas, né? Então, eu entendo como fundamental isso, e volto a dizer, para o setor do turismo e o setor de eventos, foi o setor mais... Pode ter setor que foi afetado igualmente, mas não mais que o setor de turismo e o setor de eventos. Então, justamente nesse período de retomada, o nosso objetivo foi tecnicamente entender o comportamento dessas pessoas nesse momento pós-pandemia, e a partir daí nós podermos qualificar as regiões para receber essas pessoas, e a partir daí a gente puder, então, que a gente possa potencializar o nosso turismo interno, as pessoas de uma região para outra, e o nosso turismo externo também, internacional, no caso. Agradeço muito a sua entrevista, já desejo os parabéns pelos 250 anos. Está o Porto Alegre aqui. E se vocês estão fazendo já uma série de eventos, né, aí na cidade. Parabéns, gratidão pela tua entrevista, e coloco a Web TV sempre à sua disposição. Adriana, eu agradeço a oportunidade de poder ter conversado hoje com vocês, e as portas estão sempre abertas aí para a gente poder divulgar, e, enfim, eu acho que o mínimo que nós, enquanto gestores públicos, podemos fazer, estamos prestando contas, né, para a comunidade de um modo geral, através da imprensa, e também louvar o trabalho que vocês fazem, porque especificamente divulgar e promover e potencializar o turismo, tenho certeza que terão sucesso aí na vida de vocês e no negócio. Muito obrigado. Obrigada, senhora.